Enfim, pessoal, já que eu estou fazendo o teste aqui, está tudo ok. Eu quero falar um pouco a respeito da questão do livre-arbítrio tão alegado pelos crentes e também a questão da onisciência de Deus. Porque dentro da Bíblia a gente vê toda a construção de Deus, né? A gente vê que nos primeiros livros, como Gênesis e tal, ele não tinha essas características de onisciência, onipresença, mas depois ele foi adquirindo. Então, quando ele foi adquirindo essas características, no final de tudo, a crença no Deus bíblico é a crença no resumo dessas construções, no resumo dessas características. Então, o crente ele tem o quê? Ele tem o entendimento que Deus é onipresente, é onisciente, ele tem uma inteligência absurda, ele sabe todas as coisas, e Deus deu o livre-arbítrio às pessoas. Olha, tem dois problemas disso aí. Vou ativar o chat novamente. Nossa. Aqui. Imaginem que esse retângulo aqui, isso aqui é o todo. Tudo é isso aqui. Ignore toda a parte que está aqui externamente. Só essa parte aqui. Se Deus, ele é onipresente, Deus, ele tem que preencher todo esse espaço aqui. Se tiver esse quadradinho aqui, que Deus não consegue chegar, Deus não é onipresente. Então, pessoal, o que é que eu estou querendo trazer com isso? Se existisse um único ateu no mundo, isso provaria que Deus não é onipresente. Derruba a onipresença de Deus. Se existisse um ateu no mundo, porque ateu não acredita em Deus. Então, se Deus fosse onipresente, todas as pessoas teriam que acreditar em Deus. Aí já derruba a onipresença de Deus, sendo que existem milhares de pessoas que são ateias no mundo. Logo, a onipresença de Deus está derrubada. Agora, qual é a outra questão que eu quero trazer? É a onisciência de Deus. Vou colocar uma situação aqui. Não estou conseguindo compartilhar a tela, mas eu consigo fazer dessa forma. Olha, veja isso aqui. Quando uma pessoa é socorrida por um médico no hospital e essa pessoa sobrevive, o crente, ele diz que Deus usou o médico para salvar aquela pessoa. Mas quando um psicopata, um elemento, invade uma creche e mata 10 crianças a machadadas, o crente diz que aquele bandido, aquele marginal, ele usou o livre-arbítrio para fazer aquela atrocidade, para cometer aquela atrocidade. E que Deus não é culpado disso, porque Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas, e as pessoas decidem o que elas vão fazer, de bom ou de ruim. São as pessoas que decidem, né? Essa é o argumento do cristão. Mas qual é o problema disso? O problema disso é a onisciência de Deus. A própria Bíblia, ela diz que, por exemplo, no livro de Isaías, ela diz que Deus, ele determina o final antes do início. O que é isso? É que Deus, ele conhece todas as coisas, mesmo antes dessas coisas existirem. Deus já os conhecia, né? A Bíblia também diz, né? Por exemplo, em alguns livros aqui, eu vou abrir aqui bem rapidinho, só para eu citar também as passagens, que fica melhor. Vamos lá. Eu não consigo compartilhar na tela, né? Mas assim, ó, Salmos 139 diz assim: não havendo ainda palavra alguma em minha boca, em minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Atos 15 diz assim: conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Hebreus 4 também diz assim, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
E nós vemos também outras coisas, como, por exemplo, a questão da morte de Jesus, que tudo já estava predestinado. Você pode ver isso em Efésios, né, que diz que Jesus já estava emulado antes da fundação do mundo. Essas coisas assim. Aí, assim, qual é o problema dessa onisciência de Deus com o livre-arbítrio? Faz de conta que isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é toda a fase da vida dessa pessoa, da fase da vida. Aqui essa pessoa, 10 anos da vida dessa pessoa, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Essa pessoa viveu 80 anos. Deus, ele estava aqui. Eu não sei como é que está aparecendo para vocês aí, é porque para mim fica assim, né? Mas parece que é o contrário. Mas eu vou colocar desse jeito aqui, dá para vocês entenderem. Deus estava aqui. Deus ainda não tinha criado essa pessoa. Mas Deus é onisciente. Ele sabia que, por exemplo, aqui, ó, aqui aos 20 anos, né? Aos 20 anos de idade, ele sabia que essa pessoa aqui ia invadir uma creche e meter o machado na cabeça de 10 crianças, né? Deus sabia porque ele é onisciente. Antes dele criar essa pessoa aqui. E a própria Bíblia diz que é Deus que forma as pessoas no útero, no ventre. E qualquer cristão vai concordar com isso, que é Deus que dá a vida a qualquer pessoa. A pessoa não nasce por conta própria, não nasce aleatoriamente. É Deus que dá a vida e Deus tem um propósito, né? Todo crente concorda com isso. Então, aqui, Deus ainda não tinha criado essa pessoa. Mas ele sabia que essa pessoa, aos 20 anos de idade, ia invadir uma creche e meter o machado na cabeça de 10 crianças. Mesmo assim, Deus o fez. E quando ele chegou realmente aos 20 anos de idade, ele foi numa creche, meteu o machado na cabeça de 10 crianças e matou. Por quê? Porque dentro da realidade, sim, ele fez isso. Ele, aos 20 anos de idade, ele foi numa creche, meteu o machado na cabeça de 10 crianças e matou. Deus, sendo onisciente, Deus sabia que ele ia fazer isso aqui. Agora, a questão é, Deus sendo onisciente, é possível Deus saber que aos 20 anos de idade, Deus fez esse homem aqui porque Deus é bom, e Deus deu um livre-arbítrio a esse homem que não condiz com a onisciência, né? Porque se Deus é onisciente e sabe tudo que a pessoa vai fazer, não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio não faz sentido, visto que Deus é onisciente e conhece todas as coisas e sabia o que essa pessoa ia fazer. Então, é possível Deus, em sua consciência, ter feito essa pessoa para ser uma pessoa boa, para fazer o bem, e Deus sabia que aos 20 anos de idade ele ia ser uma pessoa boa, ele ia fazer o bem, e quando ele chegou aos 20 anos de idade, ele invadiu uma creche, meteu o machado na cabeça de 10 crianças e matou. Então Deus se enganou, Deus errou, Deus não sabia que ele ia fazer isso, Deus fez ele para fazer o bem, mas aí quando ele chegou a essa idade, ele fez isso diferente do que Deus sabia. É possível isso? Tá vendo como é fácil refutar o tal livre-arbítrio tão questionado pelos crentes, tão argumentado? Porque quando é uma coisa boa, aí a atribuição a Deus é automática. O crente não questiona, o crente não pensa, simplesmente ele faz a atribuição a Deus. Mas quando é algo ruim, quando o ser humano pratica algo ruim, aí ele está fazendo uso do livre-arbítrio. Isso é desonestidade. Essas pessoas, elas estão mentindo para elas mesmas, ao mesmo tempo que elas pensam que estão mentindo para outras pessoas. Não tem como Deus, ou ele fez essa pessoa, sabendo que essa pessoa, aos 20 anos de idade, ia invadir uma creche, ia meter o machado na cabeça de 10 crianças e matar. Deus fez sabendo disso, então Deus é culpado. Deus fez ele para fazer o mal, para matar, para fazer o que não presta. Ou Deus não é onisciente e é um irresponsável, e ele pensou que ele ia fazer o bem, mas quando ele chegou aos 20 anos de idade, ele fez o mal.
Deus erra, Deus se engana. Então, ou Deus, considerando, partindo da premissa que ele existe, né? Então eu estou falando com pessoas que acreditam que Deus existe. Ou Deus é onisciente e é perverso, maligno, e se diverte com o sofrimento de inocentes, inclusive, porque é fato, é inegável. Isso já aconteceu dezenas de vezes, centenas, milhares, dentro do decorrer de toda a existência humana. Seres humanos mataram crianças na maior perversidade, na maior crueldade do mundo. Inclusive, isso está dentro dos relatos bíblicos. Josué, junto com as suas tropas, transpassaram milhares de crianças na espada, na faca, tiraram dos peitos das mães e mataram as crianças. Está lá na Bíblia, na narrativa bíblica, né? E a gente sabe que em todo o decorrer da história, esse tipo de coisa aconteceu. E ainda acontece nos dias de hoje, com menos frequência, mas ainda acontece. Então é um fato. Isso acontece. Então, Deus, se ele é onisciente, ele é culpado de tudo isso, é o causador de tudo isso. Agora, se ele diz que é onisciente e não é, e se engana, ele é um mentiroso. E é incompetente. Partindo da premissa que Deus existe. Quando você diz que existe um Deus, existem muitas problemáticas que vão contrárias a essa ideia. Por isso que nós somos ateus. São muitos os motivos que nós temos para ser ateus. Agora, dizer assim, qual é o motivo que você tem para ser crente? É um consolo que você tem? Você se consola de problemas da sua vida? De traumas existentes na sua vida? É um consolo, não é? Você não consegue se desprender desse consolo porque isso é confortável para você. Mas é confortável porque você ignora a realidade, ignora a vida fora da sua vida, ignora a lógica completamente. Se você colocar pelo menos a lógica em uma dessas situações, Deus não fará nenhum sentido. Porque se ele não é onisciente, ele não é Deus. Né? Não é isso? Qualquer cristão vai concordar comigo. Se ele não é onisciente, ele não é Deus. Se ele não é onipresente, ele também não é Deus. A onipresença de Deus foi derrubada aqui. A onipresença de Deus. E a onisciência de Deus derrubada aqui também. Eu considero esse argumento muito bom. Se algum crente tiver um argumento melhor, ou conseguir derrubar esse argumento, é só fazer um react do vídeo. Fique à vontade. Eu estou cansado de debate. Eu estou cansado de enxugar gelo. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Foi um teste que eu fiz aqui do vídeo, tá bom? E aproveitei para trazer esse questionamento, para trazer essa reflexão a respeito dessa ideia, dessa defesa que os cristãos fazem de Deus, né? Quando é algo bom, é atribuído a Deus sem nenhum questionamento. Quando é algo ruim, é tirado das costas de Deus, alegando a ideia do livre-arbítrio. Mas ou Deus é onisciente, ou existe o livre-arbítrio. As duas coisas não condizem. Muito obrigado a todos vocês.